fruto de andar com Deus de Enoque, deixou o homem que atingiu o maior número de anos em vida aqui na terra. Alguém sabe o nome dele? Quem era o pai de Matusalém? Enoque. Você está preocupado com teu filho? Você está preocupado com a tua filha? Adore a Deus com o espírito livre, busque a Deus com o espírito livre. O fruto é certeiro, irmãos. Um outro exemplo de um homem que serviu a Deus com o espírito livre é Davi, capítulo 12. Eu vou ler o texto todo para que os irmãos entendam, versículo de número 15. Então Natã foi para sua casa, depois de Natã ter repreendido Davi. E o Senhor feriu a criança e a mulher de Urias, que Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite toda prostrado em terra. Então os anciãos da casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. Temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava-nos ouvido a nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais ainda se afligirá. Versículo 19: viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe aos seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que eu jejuaria? Por que eu poderia fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela voltará a mim? Então Davi veio a Betseba, consolou-a, deitou-se com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, que vocês conhecem. E a sequência do versículo diz: e o Senhor o amou. Davi entregou nas mãos do profeta Natã, e ele lhe chamou de Gedidias, por amor do Senhor. Aqui está o maior exemplo, na minha opinião, do que é servir a Deus com um espírito livre. Davi, nós sabemos que ele era um homem de guerra, que ele vacilou. Na época em que os reis eram para estar à guerra, ele estava no alpendre dele, olhando as coisas. E a Bíblia fala que ele olhou uma mulher casada do outro lado, linda, maravilhosa, e ele então mandou trazer aquela mulher. Ele coabitou com aquela mulher. Depois o marido da mulher veio. Davi tentou forjar alguma coisa, mandando ele para casa para se deitar com a mulher, para encobrir o seu pecado. Apenas resumindo a história, ele não foi, então Davi colocou ele à frente da batalha, ele foi morto, e aquela história toda. O profeta Natã vem, confronta ele, a mulher fica grávida de Davi, a mulher tem a criança, e a Bíblia diz que o Senhor feriu aquela criança com uma enfermidade grave. E a Bíblia diz que Davi então, ele começa a jejuar em prol da criança. Isso Davi já, depois do confronto, ele já tinha feito o Salmo 51, aquela história toda: Senhor, perdoa-me conforme as multidões das tuas misericórdias, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto, torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Aquela história toda, aquele pedido de perdão que é maravilhoso. Então aqui Davi já está diante de Deus, já com o coração totalmente livre. E aí é que a igreja de Cristo tem que entender: pecou, pequei.
Então larga o pecado agora, porque a vida continua. Adore ao Senhor, busque ao Senhor, se fortaleça em Deus para não cair mais naquele mesmo pecado. E foi isso que Davi fez. Retomando, Davi então jejua, se veste com um saco, se rola na cinza, chama a atenção de Deus. Irmão, como é que nós estamos chamando a atenção de Deus? Como que eu estou? Faça essa pergunta: como que eu estou chamando a atenção de Deus? Ah, pastor, eu oro 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde e 5 minutos à noite. Bom, melhor, porque tem gente que nem isso faz. Mas eu creio que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Como você está chamando a atenção de Deus? Como eu estou chamando a atenção de Deus? A criança morreu. E para dar notícia para o rei? Nós entramos na presença do rei de qualquer jeito, irmãos. Do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. As pessoas tinham pavor, as pessoas tinham medo, eles não poderiam entrar na presença do rei com qualquer oscilação de pensamento. Sabe por quê? Porque um homem de espírito livre, um rei de espírito livre, um homem ou mulher de espírito livre, ela consegue diagnosticar se a pessoa está vindo à sua presença em verdade ou em mentira. Primeiro ponto de um espírito livre, baseado na vida de Davi. Davi viu que os seus servos estavam cochichando um com o outro, e o espírito dele livre então falou: meu filho está morto. Diga assim comigo: detectar o problema. Diga mais forte: detectar o problema. Vamos mudar essa palavra detectar, vamos colocar assim: diagnosticar o problema. A distância entre a ignorância e o diagnóstico é muito maior do que a partir do diagnóstico a solução do problema. Para você descobrir, o caminho é muito maior do que quando você descobre e corrige. Amém ou não amém? Os irmãos estão conseguindo me entender? Então Davi diagnosticou: opa, estou vendo uma fumacinha ali, estou vendo uma luzinha. Você sabia que o discernimento é de Deus? E é para ser usufruído pela igreja de Cristo? Você sabia que quando você entrar num estabelecimento, Deus te dá competência e capacidade para discernir se aquele ambiente é Deus que reina ou se é o diabo que reina? Pastor, como que isso funciona? É muito simples isso daí. Às vezes você chega num ambiente e o ambiente está leve, está gostoso. E quando você chega num outro ambiente, dá vontade de você ir embora logo, porque o negócio está carregado, está pesado. Então Davi, ele traça o diagnóstico: meu filho está morto. E um espírito livre, irmãos, ele tem isso, ele consegue diagnosticar. Versículo 19: viu porém Davi que os seus servos cochichavam, entendeu que a criança estava morta, pelo que disse aos seus servos: a criança está morta? Responderam-lhe: a criança morreu. Acompanhe comigo o nível de liberdade que Davi tinha para servir a Deus. Você já recebeu a notícia algum dia de que teu filho morreu? Eu já perdi 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Por mais que eu sofri, por mais que eu chorei, por mais que eu lamentei, quando eu cheguei perto da minha mãe, eu não consegui medir a intensidade do sofrimento que a minha mãe estava sentindo. Estou falando de uma pessoa natural. Essa é a parte ruim da coisa.
Mas agora eu estou falando, passo a falar-vos de um homem que tinha o espírito livre, que não era uma notícia ruim, porque ele sabia, irmãos, que aquela criança se foi, mas que Deus poderia dar algo melhor para ele lá na frente. E aí é que está o negócio do espírito livre de adoração.